Neste vídeo vou falar sobre as máquinas domésticas de gama de entrada, média e gama alta. Isto vai ajudar a tirar muitas dúvidas em qual a máquina nós devemos escolher para o nosso trabalho e para aquilo que são as nossas necessidades. Por isso, fica até o fim. Ora, para quem inicia a costura e que ainda não sabe que máquina é que há de escolher, normalmente a costura urbana aconselha sempre uma máquina de gama de entrada. E muitas pessoas ficam na dúvida, ok, mas gama de entrada qual? Com funções, sem funções, com pontos, sem pontos, com calcadores, sem calcadores, mecânica, eletrónica. Então é precisamente isso que eu venho aqui descortinar hoje. Ora bem, para quem inicia costura e não sabe nada de máquinas e quer escolher uma máquina de costura, no nosso site, se vocês forem, podem filtrar por categorias. Máquinas de costura e depois máquinas de gama de entrada, máquinas de gama média e máquinas de gama alta. Portanto, as máquinas de gama média, tenho aqui duas opções precisamente para perceber qual é que é o tipo de máquinas. Temos uma máquina aqui que é totalmente mecânica e que tem poucas funções, ou seja, não traz muitos acessórios extras ou nenhuns, muitas delas não trazem. Quem diz esta marca diz qualquer marca. Em todas as marcas, as gamas são sempre semelhantes. Tem a ver com acessórios e funções. É só isso. Normalmente as máquinas de gama de entrada são todas domésticas e o valor anda sempre ali até aos 300 e tal euros. A partir daí passamos para as máquinas de gama média, ok? Ou seja, ainda nas máquinas de gama de entrada, quando nós escolhemos uma máquina temos que ir à procura da melhor relação qualidade-preço, que é qual é que é a marca que tem mais funções com um preço mais baixo, ou mais funções e acessórios com um preço mais baixo. Para quem inicia e não sabe mesmo nada e que vai mesmo começar do zero, nós aconselhamos sempre uma máquina de gama de entrada económica. Isto porquê? Porque não se sabe se vai-se continuar, se não se vai, se ficamos por aqui, se não ficamos. E nesta altura ainda não há uma percepção dos tipos de materiais que vamos utilizar e se vamos necessitar e qual é que é a robustez da máquina que vamos necessitar. Então, nesse caso, nós aconselhamos sempre uma máquina simples e económica. Okay? Para quem já iniciou, mas já adquiriu essa máquina simples e económica e agora quer dar o salto, nós aconselhamos ou uma máquina de uma gama mais alta, ainda dentro das máquinas de gama média, por exemplo, daqui uma Heavy Duty, que é um exemplo, seja Singer, Brother, Alpha, seja que marca for, que seja Heavy Duty, todas as máquinas têm a mesma relação qualidade-preço e boa robustez, é só mesmo escolher. Dentro das máquinas de gama de entrada, um bocadinho mais elevadas, já vão ali já tem um intervalo de preços entre os 220, 230 até aos 350, mais ou menos. Temos aqui uns 100 euros com intervalos de preços, que são máquinas que já têm mais funções e mais calcadores associados. Quando falamos em funções, falamos principalmente em pontos decorativos nas máquinas de gama de entrada. Para quem já tem a máquina de gama de entrada e precisa de subir mais um bocadinho o nível, aí já há outras soluções, como as máquinas de gama média, de gama alta, e nesse caso já há outras coisas que têm que se ter em conta. Nós vamos ter nas máquinas de gama média, para quem já comprou de gama de entrada e quer ir para a gama média, nas máquinas de gama média as opções alargam um pouco, aí já é necessário saber que tipo de materiais vamos utilizar, já é necessário de saber se vamos utilizar enchimentos ou não, quais é que são os calcadores que vamos necessitar e os acessórios para podermos depois ver se alguma desses modelos vem com esse acessório incluído para poupar aqui algum dinheiro, principalmente em patchwork, quilt, portanto, na costura criativa há muitas máquinas que já vêm com esses acessórios e vocês podem poupar esse dinheiro extra, às vezes pagando mais um pouco numa máquina assim conseguem boas máquinas com acessórios. As máquinas de gama média é sempre a partir dos 350 euros, abaixo disso deixa de ser gama média, né? Passa a ser gama de entrada, entre os 350 até aos 800 euros, mais ou menos 700, 800, são tudo máquinas de gama média. Claro que há sempre uma ou outra que às vezes sobe um bocadinho o preço ou baixa um bocadinho, mas dentro deste intervalo de valores são tudo máquinas de gama média. As máquinas de gama média é sobretudo para pessoas que já desenvolveram as máquinas de gama de entrada, já necessitam de costurar mais regular, já não costuram só de vez em quando, portanto necessitam já de uma máquina mais robusta, com umas funções diferentes e com uns acessórios também diferentes, nomeadamente calcadores, ok? As máquinas de gama média, o preço vai subindo consoante as suas funções e os seus acessórios. Nas funções há umas grandes diferenças que muitas vezes por mais 50 ou 100 euros justifica. E eu vou falar nisso precisamente neste vídeo. Tenho aqui um exemplo desta NEC, por exemplo, este é o modelo do meio,
Portanto, dentro desta gama que nós vendemos bastante, existem 3 modelos, que é o 102D, o 304D e o 204D. Essa é uma coisa, não sei de cor, mas vocês podem ver no nosso site. E aqui a grande diferença varia nos pontos decorativos. Claro, quanto mais cara é ou maior é a gama, mais pontos decorativos trazem, incluindo letras. Este, por exemplo, já tem letras. E quanto mais baixo é, menos funções. Temos, por exemplo, um modelo que tem apenas o Start-Stop. O Start-Stop é não precisar do pedal. É uma função interessante porque conseguimos ter a máquina a ir sempre numa velocidade constante. Não tem a variação do pedal ou a dificuldade de controlar o pedal. Portanto, o Start-Stop faz a máquina acelerar, arrancar e parar. E depois temos um regulador de velocidade, que normalmente é esta coisinha que está aqui, que regula a velocidade, faz andar mais depressa ou mais devagar. Ou seja, nós podemos limitar a velocidade máxima, por exemplo, e usar o pedal, e essa velocidade nunca ultrapassa o que nós estipulamos nesta função. Portanto, é uma combinação entre não ter pedal e ter pedal e usar a função do regulador de velocidade. É muito interessante. Tem a posição de paragem de agulha, que pode parar sempre dentro do tecido ou fora do tecido. Isto parece que são coisas muito básicas, mas no dia a dia, na costura, para quem costura já com alguma regularidade, quem diz regularidade diz 2, 3, 4 vezes por semana, estas coisas já começam a fazer diferença e nota-se no desempenho da própria máquina e na própria qualidade da costura. Portanto, já faz muita diferença. E depois vêm sempre uns acessórios extra. Por exemplo, esta máquina aqui já traz um acessório de 1/4 polegada, depois há umas que trazem de 1/4 polegada, trazem um walking foot, o de franzir, pronto, e por aí fora, não é? Vai sempre vindo uns acessórios extras mais. No caso da gama da NECI 204D, vem com o walking foot, que é o calcador duplo arrasto, que é bom para os enchimentos. Vem com o do 1/4 polegada para fazer o patchwork, fazer as costuras sempre a 1/4 polegada. Vem com o de franzir, e vem com mais uma série deles que agora não me recordo de cor, mas vem com uns quantos interessantes. E esse modelo, por exemplo, da gama média, vem também com o corte de linha. A NECI 204 tem corte de linha, ou seja, vocês chegam ao fim da costura, carregam no botãozinho da tesoura e ela corta a linha e é só tirar o tecido lá de baixo. Dentro da gama média também existem alguns modelos que têm menos funções, mas que a qualidade da máquina é mais robusta. Estou-me a lembrar, por exemplo, agora de uns modelos da Bernina, os mais simples, que não têm cortes de linha, não têm certas determinadas funções, não têm tantos pontos criativos, tantas letras, mas são máquinas mais robustas, têm mais capacidade, por exemplo, para cozer gangas, plastificados, tecidos mais grossos, portanto, neste caso, ok? Portanto, isto aqui, muito resumidamente, a máquina de gama média serve precisamente para quem já iniciou, mas agora quer avançar um bocadinho mais e quer cozer já com regularidade e bastante, ok? E muita gente já faz algum negócio com as máquinas de gama média. Gama de entrada eu não aconselho, mas gama média já dá. Também há muito tipo de pessoas, há muitas pessoas que preferem ter logo uma máquina, começam porque já têm a ideia que vão gostar, que vão continuar, ou já experimentaram em algum workshop e gostaram, então a gama média também é uma mais-valia para pessoas que querem uma máquina já com algumas funções. Até que honestamente algumas funções como o start-stop, relação de velocidade, paragem de agulha, ajuda muito a quem inicia a costura, independentemente de ser prático para a costura. Okay? Portanto, estas é para tipo de pessoas que precisam de uma máquina de gama média. As máquinas de gama alta são para pessoas que já passaram pelas as duas fases, né, antes de chegar aqui, portanto já tiveram uma máquina de gama de entrada, já evoluíram para a máquina de gama média e agora já nem a máquina de gama média é suficiente porque já costuram mesmo bastante e tecidos bastante robustos. As máquinas de gama alta, tenho aqui dois exemplos, por exemplo, as máquinas de gama alta são máquinas quase para quem trabalha diariamente, digamos assim, vá. Porque são máquinas muito mais robustas, são máquinas com muito mais funções, com muito mais acessórios. Portanto, nós encontramos máquinas de gama alta a partir dos 800, 900 euros e alguns modelos a partir dos 1500. Portanto, são mesmo máquinas já com outra robustez, com outra qualidade, outras funções. Essas máquinas, nomeadamente, são o quê? Janomes, Berninas, algumas Brother, algumas Alfa, portanto, são aqui todas as marcas que nós comercializamos são tudo marcas que têm boa reputação, são máquinas com boa qualidade e infelizmente nós sabemos onde é que elas são fabricadas todas e portanto temos essa vontade e essa vantagem. Por exemplo, estou-me agora a lembrar no caso deste modelo, tem um sistema de duplo arrasto incorporado, há muitos modelos da Bernina que têm duplo arrasto incorporado, muitos modelos da Janome, da Elna, da Alfa, portanto
tem a ver com todas as outras funções. As máquinas de gama alta muitas vezes é dividido entre industriais, máquinas industriais, e máquinas realmente robustas e muitas delas até costuram e fazem bordado, ok? Ou seja, as máquinas industriais são para quem já faz, realmente já tem um pequeno negócio e já arrancou com esse negócio, já ganha dinheiro, já consegue rentabilizar a máquina. E há aqui dois cenários completamente diferentes. Um deles é pessoas que preferem ter realmente uma máquina doméstica portátil, em que conseguimos ter quase tudo em um. Portanto, na parte doméstica é muito fácil conseguirmos ter muitas funções na mesma máquina e várias opções. E portanto, essa é uma opção. Ter corte de linha, ter levantamento de calcador automático, ter a posição de agulha em cima ou em baixo, ter os calcadores que necessitamos, vários pontos decorativos, letras para personalizações. Muitas delas fazem também bordados, tem a opção do bordado. E por aí fora, há muitas razões. O duplo arrasto incorporado, em vez de ter um calcador de locking foot, tem o duplo arrasto incorporado. Por exemplo, posso só aqui mostrar, só para ter uma ideia, esta pecinha que tem aqui atrás, que arrasta o tecido também por cima e portanto é uma mais-valia. Já para não falar, pronto, nos ecrãs que são touch, tem muito mais eletrónica e por aí fora. O outro tipo de pessoas que se divide entre as máquinas de gama alta são as pessoas que preferem manter a máquina de gama média, que é uma excelente opção, manter a máquina de gama média e adquirir uma máquina industrial. Nas máquinas industriais, que evoluíram bastante nos últimos anos, as máquinas industriais têm um contra, que é uma máquina para cada coisa, que as máquinas industriais são máquinas para produção de fábrica. Então temos uma máquina para fazer corte e costa, temos uma máquina para fazer recobrimento, uma máquina para pôr elástico, uma máquina para fazer colorete, uma máquina para costurar, uma máquina para grossos, uma máquina para finos, uma máquina para médios e por aí fora. Não é? Temos uma máquina para cada coisa. E claro que isso no mundo ideal não cabe em toda a gente. Então o que a maioria das pessoas fazem? Que é mantém a máquina de gama média para fazer um zigue-zague, um ponto decorativo, uma casa do botão, por aí fora, mantém essa máquina e adquire a industrial, porque a industrial não há competição entre doméstico e industrial. Industrial é industrial, doméstico é doméstico. Eu costumo dar um exemplo muito prático que é a mesma coisa que nós temos um carro comercial e carregamos pedra com ele todos os dias, não pode ser, não é? Temos de ter um caminhão próprio para carregar pedra. Nós andamos, o nosso carro comercial carrega pedra, não há problema nenhum. Só que vamos estar a trocar 3 a 4 vezes por ano, vamos trocar os amortecedores e com certeza o motor ao final de meia dúzia de anos não vai ter força suficiente para puxar aquela pedra toda. Portanto, as máquinas domésticas e as industriais funcionam um bocadinho neste dilema, que é estarmos a esforçar uma máquina doméstica durante muito tempo, não tem capacidade para aguentar o que uma máquina industrial aguenta durante anos, né? Portanto, estamos a falar aqui de gamas diferentes, de máquinas muito diferentes, não há comparação possível. Mas o ter uma máquina doméstica e uma industrial é uma excelente solução e é uma boa opção. Claro que nem toda a gente tem espaço para ter uma industrial, nem toda a gente quer isso, mas pronto, é assim. É uma escolha, é uma opção e cada qual faz a que se adequa mais às suas necessidades. Ou seja, para quem já trabalha, para quem inicia, uma máquina de gama de entrada, para quem já iniciou e gosta e quer continuar, uma máquina de gama média, para quem passa para já costura bastante, já faz o negócio, uma máquina de gama alta ou manter a gama média e uma industrial. Acho que este é o ponto base de partida para escolheres uma máquina para se adequar às nossas necessidades. Espero que tenha sido esclarecedor o suficiente e, portanto, obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.